Deus Pai. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou, dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensais que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebestes, mas se um outro viesse em seu próprio nome, este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. A quem vos acusa? Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. É o livro do Êxodo, nosso companheiro de reflexão nesta manhã. Êxodo, caminho a partir de a travessia do povo de Israel no deserto, no qual nós também nos encontramos. É esta a nota da Salve Rainha que nós recitamos desde muito criança, quando aprendemos a receber de Nossa Senhora o amor que vem do próprio Deus. Somos filhos exilados, perdidos de nós mesmos, desde o momento em que no jardim quisemos ser como Deus. É ao deserto que o Senhor nos chama para nos confrontarmos com nossa própria solidão. Porque, em tentando nos fazermos deuses, senhores de nós mesmos, de nossa história, decidindo por nós aquilo que é bom e aquilo que é mal, nós nos lançamos num deserto e num exílio profundo. Vestidos pelo amor e pela bondade de Deus, no instante imemorial da criação, nós tomamos consciência de nossa nudez, lançada diante de nós em consequência do pecado. O pecado é isso, não? Esta incapacidade de ver quem nós somos, quem é Deus e, portanto, nós nos fugimos de nós. É no deserto que o Senhor Deus chama o seu povo, num lugar desta solidão que pode ser lugar de cura. E é neste trecho das Escrituras que nós nos encontramos nesta manhã. Deus dirige-se a Moisés dizendo: fala ao povo, vai e desce. Moisés é o grande paradigma de todos os profetas. O que é um profeta? Um profeta é um mediador da palavra de Deus, um portador desta sua palavra, alguém que se coloca como uma comunicação entre o céu e a terra. O profeta faz uma experiência, permite-se inspirar e expressa em suas palavras e em seus escritos uma palavra que lhe precede. Então, Deus toma por empréstimo os lábios, as mãos, a vida do profeta para comunicar ao seu povo uma palavra de bondade e de conversão. Aqui chama a atenção que Moisés deve estar no meio da fenda. Há um povo que parece ter se esquecido
esquecido do Deus que o libertou do Egito, um povo que se corrompeu. Esta palavra etimologicamente traz uma beleza e uma poesia. Corrupto, nós chamamos alguém que não é capaz de ver o valor das coisas, alguém que prostitui aquilo que é bom em nome de um bem passageiro que lhe vira do avesso. É assim que nós chamamos os políticos, não aqui do Brasil, certamente os da Dinamarca de Shakespeare, onde sempre há coisas podres no reino. Os nossos não, os outros políticos. Chamamos aqueles que desviam verbas, aqueles que pervertem o direito do órfão e da viúva, chamando de bem eterno, de bem valoroso, aquilo que na verdade é só um bem passageiro, quando não fruto de um juízo comprado, quando não fruto de um crime ou de uma iniquidade. O povo se corrompeu, teve o seu coração dividido. Vamos nos ater a isso. É preciso ir a alguns versículos atrás para compreender o que é que leva o povo a corromper-se. O movimento é este. Moisés é chamado a Deus para ir no Sinai ou no Horebe, para no alto da montanha sagrada poder receber as 10 palavras, os mandamentos sem os quais o povo que até há pouco tempo era escravo no Egito não poderia viver em estado de liberdade. Para que servem os 10 mandamentos? Porque o povo trazia na bagagem não só a carne e as cebolas do Egito, mas também o gosto pela escravidão. Vai dizer Etienne de La Boétie, no século XVII, nós somos vítimas de uma servidão voluntária. Quantas vezes nós não estamos e nos aceitamos sujeitar a isso? Somos servos de um relacionamento tóxico, somos servos de pessoas que não nos amam e ainda nos oprimem, somos servos de situações que nos roubam de nós. É isto. O povo ainda trazia dentro de si a servidão e a escravidão do faraó. Por isso, Deus chama Moisés ao alto da montanha para que, comunicando-se a ele face a face, pudesse dar as 10 palavras da libertação interior para a qual o povo era chamado. Moisés, então, sobe para o alto do Horebe, fica lá 40 dias em comunicação com Deus e, num momento de profunda intimidade, de mística, Deus diz a Moisés: desce. O povo se corrompeu, esqueceu-se de mim e fez para si uma estátua, um bezerro, dizendo que é este bezerro quem havia lhes libertado. Que coisa interessante, não é? O livro do Êxodo diz que Deus chama Moisés ao alto do monte para comunicar as palavras da sua bondade. E o povo, então, sente um desamparo e assim começa a questionar-se: será que Moisés foi embora? Será que o Deus a quem Moisés serve se esqueceu de nós? Vamos produzir deuses à nossa maneira, à nossa imagem, à nossa semelhança. O texto está, na verdade, em comunicação profunda com a mesma tentação à qual todos nós estamos submetidos. Quando Deus atravessa as nossas expectativas, a gente quer confeccionar um Deus para nós e vamos tentando barganhar e manipulá-lo para que ele corresponda àquilo que nós desejamos, para que, ao invés de sermos nós feitos à imagem de Deus, nós possamos tecer Deus e deuses à nossa vontade. E uma das grandes frontes de idolatria, vai lembrar a carta aos Efésios no capítulo 5, versículo 5, é a ganância. Quem de nós já não buscou compensar os próprios vazios, as próprias fomes, as próprias nudezes e os próprios desamparos comprando demais? O dinheiro e o poder que dele decorre são uma grande oportunidade de nós nos perdermos. De nós nos perdemos daquilo que mais importa, de nós nos perdemos de quem nós deveríamos amar e de nós darmos uma desculpa, silenciando nossa consciência para não nos confrontarmos diante de nossa fragilidade, diante dos outros que estão conosco e diante de Deus. O dinheiro, o poder, a ganância, a ambição dão respostas rápidas que parecem, num primeiro momento, saciar a sede do nosso coração. Mas nós somos vítimas de nós, não? Nunca queremos aquilo que realmente desejamos. No exato momento em que algo atiça a nossa fome e nós estamos diante deste algo,
a fome aumenta e nós queremos mais e mais e mais. Somos como crianças e podemos dizer, nunca quis o que realmente quisesse. Agora, é interessante destacar, o texto é de uma poesia ímpar, porque Deus se comunica a Moisés dizendo: eis, o povo que tu tiraste do Egito se corrompeu. O povo que tu fizeste sair do Egito. Aqui nós estamos diante de uma coisa que exige uma observação um pouco mais acurada. Nós temos nos textos bíblicos fórmulas, que são maneiras de dizer. O Senhor Deus tira o povo do Egito, em fidelidade às promessas que fez aos patriarcas e às matriarcas do Antigo Testamento. Se nós vamos lá no livro do Êxodo, neste mesmo livro, no capítulo 3, assim se diz que Deus escuta o clamor do povo, vê, ouve, desce para libertar e arranca este povo da escravidão. E o objetivo é, Deus se faz todo para o povo, concedendo-lhe a sua graça, a sua fidelidade e assim arrancando-o das garras do faraó, para que o povo se fizesse todo para Deus. Isso é chamado em linguagem técnica de a fórmula da aliança. Ela vai sendo repetida. Se você é uma pessoa que escuta atentamente a Escritura, como lembra o Talmud, Deus mora no detalhe. Nós não podemos nos abrir à graça de Deus se não estivermos atentos à sua palavra. Continuamente na Escritura se vai dizendo: eu serei para vós, vós sereis para mim. Eu serei para vós, vós sereis para mim. Porque esta é a fórmula da aliança e a fórmula do amor. É isto, não é? O que é um casamento? Eu, com os meus sonhos, com minhas limitações, com minhas qualidades, faço-me todo para minha esposa. E minha esposa, então, com tudo aquilo que é, com a beleza da sua história, faz-se toda para mim. De modo que os dois deixam de ser uma coisa aqui e outra coisa ali e passam a ser uma única coisa. Este é o grande desafio do amor, que é totalmente contrário na paixão. Quando nós estamos apaixonados, nós queremos que o outro seja para nós, que corresponda à nossa vontade, às nossas expectativas. Por isso, toda paixão, para amadurecer para o amor, passa por uma frustração. O povo de Israel frustra-se com Deus. Experimenta das suas maravilhas, que lhes faz atravessar o mar vermelho, a pé enxuto, fazendo perecer no mar cavalo e cavaleiro. Mas no momento em que Deus os está desafiando ao amor, o amor que é sempre uma experiência de transbordamento, e é por isso que dói. Porque eu vou ter que trazer para dentro desse casamento os traumas, as frustrações e os limites da minha criação. E vou ter que deixar que meu esposo e que os meus filhos me ajudem a me dilatar num amor que é perder-me totalmente de mim para encontrar-me alguma coisa que é maior do que eu. É isto que o povo está sendo chamado. E o que é que o povo faz? O povo não quer experimentar este amor que dilata e que transborda, assim como nós. E o caminho mais fácil, então, é escolher a si e os próprios desejos e as próprias paixões, e constrói um bezerro. O que o bezerro, o cabrito significam? Na perspectiva do mundo antigo, significam a violência do desejo. Nós já passamos por esta experiência, ou já vimos o que é um touro que está montado, não é? Quando vê no campo uma vaca no cio. Não há cerca que segure um touro, um cavalo empenhado. É isto, não é? O bezerro significa a violência do desejo que cada um de nós traz dentro de si e que nos vira do avesso. Cada um faça uma análise do cartão de crédito, cada um faça uma análise do quanto busca comprar e consumir e verá que cada um traz dentro de si este touro, esta idolatria e esta ambição que nos devora. Não há problema em querer ter bens. Não há problema em querer comprar, em querer adquirir. Nós somos feitos para desfrutar destas belezas, mas temos que tomar cuidado para que estas belezas não nos sequestrem daquilo que mais importa. É a respeito disso que fala o livro do Êxodo. E qual é a curiosidade? Se diz aqui neste momento que Deus fala com Moisés: este é o teu povo. Pode parecer uma coisa muito estranha, não é? Na perspectiva das Sagradas Escrituras, a ideia de um Deus que parece arrepender-se.
Parece, quando nós vamos vendo aqui este trecho das Escrituras, que Deus está arrependido de ter elegido este povo, que Deus está arrependido de ter arrancado este povo da escravidão do Egito. E a figura aqui de Moisés, ela é central, porque é lógico que nós estamos diante de uma narrativa que é poética e, portanto, não quer ser uma descrição exata das coisas, mas na narrativa vai se percebendo que Moisés é um instrumento, antes de tudo literário, para aquilo que vai ser o desenvolvimento dos próximos capítulos. Deus vai se mostrar como aquele que é lento para a cólera e rico para a misericórdia. Moisés aqui, neste diálogo mais ou menos poético, simbólico, literário, vai nos ajudar a perceber que Deus não se cansa no seu amor. Porque sim, Ele é um Deus ciumento. É aquiná no hebraico. Só que vamos nos entender, qual que é a diferença do ciúme de Deus para o nosso ciúme? O nosso ciúme é possessividade. É a ideia de que não, eu tenho que ter ciúme desse filho meu, porque não é possível que uma nora vai amá-lo como eu amo. Então não tem a ver com o outro, tem a ver com o medo do desamparo, tem a ver com o medo de estar só. E aí, portanto, se não for para mim, quem é que ele vai ser? Então, o nosso ciúme humano é uma projeção do nosso narciso ferido. Tem a ver com o fato de que a gente acha que o outro não vai dar conta de existir, senão a partir dos nossos caprichos. Então, o ciúme humano, ele na verdade é uma cegueira. Ciúme, que está muito ligado à inveja. Lembremos lá do purgatório de Dante, que diz que os invejosos são condenados a ficar lá no purgatório com o olho costurado por arame farpado. Porque o ciumento não vê bem. Só vê o seu capricho, o seu desejo, o outro não importa. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque podemos ser esposas, esposos, padres, líderes de pastoral absolutamente ciumentos e que não veem um outro senão como uma extensão dos próprios caprichos, dos próprios desejos e dos próprios bezerros e cabritos que trazemos dentro de nós. Então, o ciúme humano é um desamparo profundo, onde o outro é apenas uma extensão do meu querer e eu acho que o outro só pode existir em função de mim. Na verdade, o ciúme em Deus, que pode ser traduzido, como está na Bíblia da CNBB, por zelo, é na verdade o fato de que Deus sabe que sem Ele, nós não somos nada. Esta é a compreensão. Ele nos fez para desfrutarmos da sua graça e criou-nos de tal maneira que o nosso coração só pode repousar quando nele, na graça dele e no seu amor. E toda vez que nós nos perdemos do amor de Deus, nós estamos num deserto profundo e nos tornamos vasos rachados. É preciso então que Ele seja a fonte. Aí nós vamos entender porque uma grande imagem que vai percorrendo também todo o Antigo Testamento a respeito dos mandamentos de Deus e de sua palavra é aquele de que os mandamentos de Deus são como um rio. E nós temos que ser como árvores que estão plantadas, porque a nossa vida é um deserto. Porque nossos desejos nos secam, nos devoram com ansiedades terríveis. É preciso então que nós sejamos como árvores que estão plantadas à beira desta fonte contínua, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, porque o mandamento, a palavra, o amor de Deus, a verdade de Deus nos devolve a vida. Se queremos dar frutos, temos que estar plantados juntos de Deus. Por isso, o ciúme, o zelo, o amor de Deus aqui anunciado nesta passagem, em tantas outras, não é possessividade. Não é porque Deus seja como nós, desamparados, que vamos mendigando amor, que chamamos de amor aquilo que na verdade é egoísmo escoltado. E podemos ser pais, mães, avós, padres, que estão o tempo todo tendo que se escoltar em pessoas porque não dão conta de si e da própria vida e das próprias respostas, com medo terrível de ficarem sozinhos e por isso se submetem a qualquer tipo de coisa e vivem paixões que devoram. Não, Deus não é um desamparado, mas Ele oferece. Ele é fiel a si mesmo e quer resgatar este povo de Israel no deserto porque Ele prometeu a Abraão, o seu amigo, porque Ele prometeu a Isaque, o seu servo, e porque Ele prometeu a Israel, o seu consagrado. Portanto, nesta passagem e no desafio próprio do amor, porque a solidão mora no amor,
Quem é que já se arriscou a amar alguém? Um filho, uma filha, uma comunidade de fé, um projeto? Sabe que o amor nos lança numa solidão profunda? Porque quem ama de verdade sabe que tem que amar apesar do outro. Não é assim que você ama aí na sua casa? Apesar do seu filho ser quem é, apesar do seu esposo ser quem é, assim como eu tenho que amar, apesar das dificuldades próprias do santuário. O amor é isso. Não é uma coisa que tem a ver com o outro, não é uma solicitação que nós fazemos ao outro, não tem a ver com o fato de que o outro mereça. Mas o amor significa deixar de ser vítima de si e dos próprios caprichos para encontrar uma coisa maior do que a si. E é o próprio Deus a fazer este movimento na primeira passagem que nós escutamos. Porque Ele, através de Jesus Cristo, irá dizer: quem quiser me seguir tem que renunciar a si mesmo. Por quê? Porque quem quiser preservar a própria vida vai perdê-la, mas quem perdê-la vai encontrá-la. É o próprio Deus, antes de exigir, que faz este movimento. Perde-se de si, perde-se de sua ira, perde-se do direito que a aliança lhe dava de fulminar este povo que foi infiel àquilo que prometeu. Mas ao perder-se de si é capaz de se encontrar. Nós estamos numa passagem aqui no livro do Êxodo que nos faz lembrar a parábola que se divide em 3 partes, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Para que o pastor possa ir ao encontro da ovelha, ele tem que se perder para encontrá-la. Para que a mulher possa encontrar a moeda que perdeu, ela tem que se perder para poder encontrá-la. Para que o pai possa receber o filho que dispersou todos os seus bens, que construiu para si bezerros, assim como nós, não é? Vamos nos gastando em nome de coisas inúteis. É preciso que ele fique à espera do filho, no alto do monte. É preciso que ele fique à espera do filho, assim como Deus esperou que o povo se convertesse, e assim, sentindo o esplarque na misericórdia que o volta sobre si mesmo, pode receber este filho e lhe devolver o anel e a sandália. É assim que Deus nos ama. Ama sendo o primeiro a sair de si, ama sendo o primeiro a arrepender-se, a converter-se em direção a nós, porque a sua ira dura apenas 1 segundo, sua bondade permanece para sempre, porque Ele é Rab Harum, ou seja, é rico em misericórdia. E ai de nós, se Deus não estiver sempre à espera de que nós nos convertamos, sempre à procura da ovelha que se perdeu, sempre à procura da dracma, sempre à procura de nós que somos seus filhos, que largamos o jardim de sua bondade para perecermos em desertos. E assim, se Ele é todo para nós, nós também devemos nos arriscar a sermos todo para Ele, não é? Porque este amor da parte de Deus é a grande riqueza que é capaz de dar quietude aos nossos desejos de grandeza. Porque este amor de Deus é a grande fonte capaz de saciar as nossas sedes. Porque este amor da parte de Deus é o único capaz de nos dar a vida. Se nós não nos encontrarmos com este amor, se nós não compreendermos aquilo que está dito no versículo 11 da primeira leitura, Moisés sabia que este era o seu Deus, o Deus da misericórdia, o Deus da bondade. Nós iremos perecer em desertos profundos. E aí não vale desculpas. Jesus ajuda a entender neste evangelho. Porque às vezes até a nossa própria relação com o sagrado, com o culto, pode ser uma relação de fuga de nós. É isto, né? Jesus está acabando de dizer neste evangelho que nós acabamos de escutar: as Escrituras só podem dar a vida eterna se dão testemunho de mim. É o que o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. A lei mata, uma novena pode matar, excesso de tempo dentro da igreja pode matar, conhecimento do catecismo e de toda a doutrina, de modo a mandar para o inferno todos os comunistas, pode matar, porque a lei, porque os preceitos, os ritos, tudo isso pode servir como desculpa para você e eu fugirmos de nós. Às vezes a nossa relação com o sagrado pode ser, na verdade, mais um bezerro de ouro, onde nós imaginamos que somos mais santos do que a vizinha, não é? E ninguém pode ser mais louco de si, mais idólatra do que alguém que acha que por aquilo que faz e pelos preceitos que cumpre é mais santo. Não.
Nós não somos os melhores. Nós escolhemos a melhor parte. E a melhor parte é Jesus Cristo. É sua palavra. É a vida e o amor que Ele vem infundir em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces.